Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Médicos Atletas. Eu sou Michele Wada, médica e fundadora do Movimento Médicos Atletas, e hoje temos o prazer de receber uma pessoa que é incrível, que eu pessoalmente admiro de paixão e agradeço ao movimento por ter conhecido, que ela não só dedica a vida dela à medicina, não, gente. Ela também tem paixão e propósito no esporte. E no nosso projeto, Transpira, Respira e Inspira, Médicos Atletas, né, a versão Médicos Atletas, mergulhamos nas histórias de quem sabe que a saúde vai muito além do consultório, dos hospitais, dos plantões. E a nossa convidada de hoje é a média-atleta Marileia Souza. Ela que é de Salvador, baiana, sotaque gostoso, que a gente vai ter aí nos próximos minutos. Ela que é médica gastroenterologista e é corredora, mas não é qualquer corredora, não. Vocês também vão descobrir aí os macetes. Ela vai ter que passar esses macetes para a gente hoje. Eu vou ter que descobrir isso, vou tirar isso dela. E ela tem, né, essa jornada inspiradora para compartilhar conosco. Marileia, seja muito bem-vinda e um prazer tê-la aqui com a gente. Oi, Michele, o prazer é todo meu. Assim, foi um presente ter conhecido você e o Movimento Médicos Atletas. Foi um prazer porque quando você está no seu estado sozinha, fazendo aquilo, você descobre que tem alguém que faz e que está organizando nós médicos no Brasil inteiro com esse mesmo propósito. Isso é muito bom. É um prazer estar aqui com você. Ah, prazer também é meu. E, Mari, olha só, vou ao longo, vou te chamar de Marileia, já é Como quiser. E eu já dei uma pista, mas eu queria, curiosamente, antes da gente começar com a nossa jornada tri, né? Queria que você me contasse como que você conheceu o movimento, quando. Me lembra essa história aí, porque a gente já está tão íntima, a gente já se fala toda semana, né? Eu acho que foi na pandemia, Michele, ou foi antes, porque eu participei daquela corrida virtual na época da pandemia, então eu acho que foi antes, e assim, eu acho que alguém mandou para mim, por WhatsApp, alguma coisa falando, olha, tem um movimento aí médico, entra lá, veja como é que é. Foi aí, eu falei, não é possível, tem isso. Ah, já sei quem foi. Uma amiga minha médica, Carla Ferner, ela é nutróloga. Isso! Foi Carla que me indicou. Ela é nutróloga, e na época ela falou, Léa, muita amiga minha, é parceira, amiga, colega, e ela fez, Léa, você devia entrar num negócio de médicos atletas, não sei o quê. Então foi através dela, tá? É a sua cara, né? Isso! Tem tudo a ver com o que você gosta, com o que você faz. É isso aí. Poxa, que lembrança boa. Então já tem aí uns bons anos que o movimento esse ano fez 7 anos. Isso. Olha aí, já tem. Foi bem no início. Bem no início. É porque o movimento começou em 2019, é o perfil. Isso. Em 2020 veio a pandemia. Isso, foi bem no início. Exatamente. Isso mesmo. E aí, para começar a nossa jornada tria, Marileia, eu vou começar com a parte mais tangível da sua paixão, que é o Transpira. Eu queria saber, quando você está lá no seu esporte, né? Porque assim, a gente fala esporte, mas considere exercício em geral. A gente já sabe, quem acompanha a gente já sabe que Marileia detonou lá na prancha, naquela prancha que é difícil pra caramba, que eu peno no meu fortalecimento do core, enfim. Nesses movimentos, exercícios que você faz e o esporte em geral, e aquele suor, né, aquela gotinha escorre, tá lá escorrendo. Queria saber a sensação que o esporte, esse suor do esporte, se transpira, representa para você. Quais os pensamentos, os sentimentos que vêm à tona nesse momento de esforço físico? Porque, Marileia, para um médico, essa entrega física, ela tem um significado mais profundo. Olha só, Michele, para mim, essa gota de suor durante o esporte, a tradução dela é saúde. Então, para mim, ela é saúde assim. Tá lá suando, eu estou falando, gente, eu estou suando porque eu estou aqui buscando saúde. E a importância, a gente como médico, o valor que a gente dá
a uma vida saudável, a saúde dos nossos pacientes. Então, aquela gota de suor, para mim, representa saúde. Então, aquilo ali eu estou jogando fora, através de suor, qualquer possibilidade de adoecimento. Estou ali ficando saudável. Adorei a sua definição, adorei. Sabia que ia vir saúde. Eu imaginava isso, né? Pelo que já te conheço. Porque é exatamente isso, assim, a Marileia consegue tirar a gente do óbvio. É assim que eu te enxergo, sabe, Mari? Você, não, até a expressão, né, criada por você, tem que patentear saúde crônica, essa é uma expressão que parece óbvia, mas ninguém pensa. Ninguém pensa nela. Todo mundo fala doença crônica, doença crônica, doença crônica, e ninguém fala de saúde crônica. Porque assim, o que acontece com saúde crônica, Michele? E já está patenteada aí, viu? Já está na tramitação. O que é que acontece com saúde crônica? Quando a gente vai estudar uma população, geralmente o foco dela é quem são os doentes crônicos. E no conceito, doença crônica é aquela doença que você vai carregar ao longo de sua vida e que você vai tomar medidas para que ela não se agrave, para que você não tenha complicações, mas que você vai ficar carregando aquela doença já instalada. Quando eu falo da gente se antecipar, é falar, enquanto eu estou saudável, o que é que eu posso fazer a cada ano para que eu continue saudável? E esse crônica é de tempo, doença crônica de tempo, então saúde crônica de tempo. Então, o que eu faço para eu ficar saudável o mais tempo possível de minha vida? Porque o que acontece? A gente faz os estudos em doentes crônicas, os programas de doentes crônicos, para que eles não compliquem, tudo jóia, tudo perfeito, e é isso aí. Mas a gente não estuda quem são os saudáveis, para que eles não migrem para a população dos doentes crônicos. Quem são eles? O que eu vou fazer com eles? Como eu vou monitorar eles para que eles não passem para esse outro patamar de doença crônica? A gente tem, de fato, o conceito de foco, o conceito equivocado do foco só em doença. A gente precisa mudar esse conceito para ser o foco em saúde, para evitar que essa população migre para o status de doente crônico. Então, esse é o conceito. Adorei. E é exatamente isso. Quando você fala que essa gota de suor representa a saúde, né? Significa que a prática do esporte, do exercício, cada vez mais que essa gota de suor escorre através de um exercício, eu estou transbordando saúde crônica. Isso... Claro, porque a gente está em um dos pilares de uma vida saudável, que é a questão da atividade física. Então, assim, dentro dos pilares, a atividade física traduz para mim saúde. A busca de uma saúde sustentável. Perfeito. É esse o conceito. E aí, ao longo, né, dessa sua jornada como atleta amadora, enfim, pódios, quais foram? Já até dei a dica já. Eu queria que você contasse, falasse para a gente quais foram as conquistas, desafios esportivos mais marcantes que você vivenciou. Pode ser uma prova, uma superação de lesão, um objetivo alcançado. Queria que você contasse a história por trás dessa conquista e o que ela significou para você. Olha, para mim, assim, o ponto máximo da minha trajetória na área do esporte foi ter sido selecionada para a condução da tocha olímpica nas Olimpíadas de 2016. Gente, é surreal. É surreal você estar ali conduzindo algo que representa um esporte em todas as suas categorias, por óbvio, mas foi, assim, uma emoção absurda. Então, para mim, um marco mesmo, se colocar qual foi o marco, é numa Olimpíada aqui no Brasil, em 2016, eu fui selecionada, e foi uma inscrição que eu botei no site, e fui selecionada pelo comitê. Você não sabe como é que é a seleção. Você coloca lá, e seus amigos colocam lá, poxa, ela inspira, ela é isso, ela é aquilo. E depois, quando você recebe o e-mail, não significa que você vai conduzir. Eles pedem um e-mail, isso foi em novembro, outubro, e eu só recebi a confirmação lá em março, abril, porque eles pedem um e-mail, eles vão investigar, por óbvio, a responsabilidade da sua vida, quem é você, como é que você é. É muita, muita coisa. Então, para mim, foi um marco em minha vida, foi a condução da tocha olímpica. Por óbvio que aí pódios,
tem alguns que eu me marcaram bastante. Então, tem corridas que me marcaram bastante, como a primeira maratona que eu fiz, que foi em Amsterdã. Então, foi assim, eu cheguei chorando naquele estádio, que a gente entra no estádio com o telão te recebendo. Então, eu entrei Gente, eu fico arrepiada com isso. Depois eu fiz a de Berlim, mas a de Amsterdã, que foi a primeira, mostra como você é capaz. Então, assim, e a maratona, por óbvio que a gente vai conversar aqui, ela só é o dia da prova. Mas todo mundo, quando vai fazer uma prova de escola, ela tem o preparo para a prova. Então, eu estudo antes, eu me preparo antes, e aquele dia só é o dia da prova. Mas foi super emocionante. Então, eu tenho essa maratona, tem um pódio que eu ganhei aqui em Salvador, uma corrida que era uma corrida do BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento, e só turma jovem, tá? E aí eu fui 5 quilômetros com algumas ladeiras, e aí eu fiz essa corrida. Quando eu percebi no terceiro para o quarto quilômetro que estava a moto da polícia batedor atrás de mim, eu falei, gente, eu sou a primeira? Eu falei, não estou acreditando, não. E aí foi que veio que eu acelerei e eu fiquei em primeiro lugar, fiz 5 quilômetros em 20 minutos, na época. E aí, para mim, foi assim, muito interessante. Inclusive, teve uma das atletas, das atletas corredoras mesmo, de rua, que falou assim: olha, quando eu lhe vi ali, eu falei para minha mãe depois em casa, minha mãe, ela deve ser da polícia. Porque como é que ela corre daquele jeito? Como então, é que ela corre? São provas marcantes e o mais importante, Michele, é a capacidade e o que eu busco nessas corridas de rua, interações sociais. Então, é uma coisa que eu busco muito, porque funciona como uma musculação para o cérebro, a gente sabe disso, e aí você interage com pessoas diferentes, mas todo mundo com o mesmo propósito ali. Então, todo mundo é igual ali. Ali não tem médico, não tem engenheiro, não tem nada, tem todo mundo igual. Então, você não tem uma relação democrática com todo mundo, você sendo você. Então, eu gosto muito disso nas corridas. Então, eu cito essa que eu ganhei, tem várias que eu ganhei, pode, tá? Não vou mentir. Eu sei. Mas eu gosto dessa, eu gosto essa de Berlim e a condução da tocha olímpica. Então, na minha vida esportiva, a condução da tocha olímpica foi o marco para mim, tá? Olha, Marileia, é muito gostoso, né? Eu acho que a gente talvez nunca tenha tido tempo para a gente conversar, né? E detalhar um pouco mais. Eu acompanho seu perfil, tudo que você coloca, acompanho seus pódios, acompanho suas corridas, enfim. Mas é muito bom eu conseguir esmiuçar isso e escutar de você com esse transbordamento de emoção, de lembrança, porque você me conta e eu sinto daqui, sabe? Olha que interessante. E você traz 2 pontos nesse bloco que a gente nem falou, a gente nem levantou essa bandeira, que é uma causa muito importante, que é a questão da idade, né? Isso, as pessoas cada vez mais, hoje em dia, o meio, né, no meio da saúde, o meio da população, os meios digitais, só se fala de longevidade, né? E aí a gente pega e não valoriza muito isso. Às vezes até valoriza uma imagem de uma longevidade daquele cara bombadão, né? Mas a gente sabe que a longevidade saudável, ela vai muito além da estética, do visual, do sessentão, do setentão, aquele cara, não é, a gente sabe que isso é legal, né? Se ele estiver saudável, é legal, mas a gente preza muito pela aptidão física. Por quê? A Marileia vai falar daqui a pouco, né, a idade, né? A gente estava conversando isso nos bastidores, eu já conheço ela já há um tempo, então voou para mim essa idade dela, e para mim não mudou nada, eu olho para ela, ela é a mesma. A gente estava até brincando dos fios de cabelo branco, que ela não tem. E assim, isso também para mim é muita saúde crônica, porque eu enxergo você fazendo tudo que você queira fazer da sua vida, independente da idade. Eu quero fazer uma trilha com as amigas, eu quero brincar com o neto, eu quero
andar de bicicleta com meu filho. E isso, para mim, essa longevidade saudável, a saúde crônica, é igual a liberdade. E o que o ser humano mais quer na vida? Ser livre. Livre para poder fazer, poder se realizar. E isso conecta com mais. Já vou parar de falar, com mais uma. Não, tô ótimo, tô. Que você tá acompanhando meu raciocínio, né? Com mais um assunto que realmente o esporte traz, que é essa conexão. Então, você é livre para fazer o que você quer e para se conectar. Olha que maravilhoso. Queria que você falasse um pouquinho disso, já que a gente puxou nessa temática. Olha só, quando você falou aí que não é só sobre a aparência, aí eu sempre brinco, não é a geladeira bonita e vazia dentro. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, e essa aparência é só mais um brinde que você tem com aquilo que você está buscando, que é saúde. E a vida, Michele, eu sempre converso, a vida são escolhas. A gente tem hoje um aumento da expectativa de vida da população fantástico. A gente está vivendo mais, cara. Então, isso é fantástico. Só que a gente tem a diferença do health span para o life span. Você tem uma expectativa de vida aumentada, mas os anos livres de doença, que é o health span, não está acompanhando. Está 10 anos atrás. Então, você está vivendo minimamente com 10 anos de doença. E a gente precisa trazer o health span para próximo do life span, para que a gente possa ter, sim, uma vida livre de doenças, assim, minimamente livre de doenças, mas não com 10 anos de diferença. E por algumas situações a importância disso. Primeiro, o que você acabou de falar, autonomia. Então, eu tenho autonomia para levantar, para ir no banheiro, para tomar meu banho sozinha, para comer sozinha. Então, quanto mais eu tiver essa autonomia, mais importante isso para a vida, porque eu não vou depender de terceiros. E a gente não tem como fazer com que um filho, um irmão, alguém pare o seu trabalho para cuidar de você. As pessoas não podem abrir mão do trabalho. Então, quando eu falo de escolhas, que eu converso também isso em consultório, eu falo para os pacientes o seguinte: a vida são escolhas. Se você chegar para mim e disser assim, doutora Mariléa, eu não quero malhar, eu quero comer o que eu quiser, eu não quero perder noite, beber, fazer o que eu quiser, e estou feliz, cara, sua escolha. Se você morrer agudamente, eu sou bem dura nisso, se você morrer agudamente, você morreu feliz. Existe coisa mais legal do que morrer feliz? Agora, se você ficar sequelado por uma doença que poderia ter sido evitada, você não pode fazer com que quem esteja do seu lado abdique das escolhas deles por conta das suas escolhas. Aí é egoísmo. Eu falo assim, agora abra mão de suas escolhas para cuidar de mim porque eu escolhi mal. Então, não é isso que tem que ser. E do ponto de vista social, de políticas públicas, a gente não tem gente para cuidar. Quem é o cuidador? A gente não tem cuidadores. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de ter essa autonomia. E essa autonomia é maravilhosa. Como você falou, eu faço tudo. Brinco, eu subo escorregadeira, eu faço trapézio, eu corro aqui. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura de saúde que me permite aí fazer tudo isso com autoconhecimento, porque eu me preparei para a idade que eu estou hoje. Então, eu fui ao longo dos anos me preparando para colher o que eu estou colhendo hoje. Não foi porque está na moda que o verão está chegando, ou porque está na moda agora a corrida de rua, ou porque... Não é isso. Porque eu me preparei para essa longevidade saudável, aproximando o health span do life span. Então, é isso aí, tá? Perfeito, perfeito, Mariléia. E aí a gente sabe que a vida do médico é extremamente exigente, com longas horas de trabalho, de estudo, grande responsabilidade. Queria saber quais são as principais transpirações que você precisa fazer na sua rotina para encaixar essa prática esportiva de forma consistente na sua vida profissional, né? Que eu sei que é bastante agitada aí, correria pura. Então, fala um pouquinho dos sacrifícios, da organização, da sua disciplina. Olha só, Michele, você sabe que eu não enxergo nenhum sacrifício nessa minha rotina. Por que eu não enxergo?
Porque eu estou buscando saúde para mim. Quando alguém diz para mim assim, não tenho tempo, eu digo, quando você adoecer, você vai parar compulsoriamente. Então, esse tempo que hoje você escolhe, quando adoece, para compulsoriamente, você não tem direito nem à escolha. Então, para mim, tudo parte de escolhas que você tem que gerenciar o seu tempo ao seu favor. Então, assim, a atividade física, para mim, ela é rotina fixa no meu calendário e inegociável. Não tem nenhuma agenda que vai fazer com que eu abra mão da minha agenda de atividade física. Posso ajustar o horário, o dia, tudo, mas não tem agenda. O médico em si, todas as profissões, por óbvio, têm seus problemas relacionados a trabalho, mas o médico em si, que é o que a gente está focando aqui, que dá plantão, que vai para uma cirurgia, que fica horas em pé numa cirurgia, que vai para o consultório, horas sentadas no consultório, ele precisa ter uma capacitação de um atleta para que ele possa produzir melhor, para que ele possa não adoecer e para a saúde mental. Então, o que a gente está falando de saúde é saúde integral, saúde mental, saúde física. Então, assim, eu considero a atividade física para o médico uma condição necessária para o exercício da profissão dele. Primeiro, para ele ser exemplo prático do que ele prega. Segundo, porque ele precisa estar saudável. Olha aí a frase dos médicos atletas: pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. Então, para o exercício da nossa profissão, eu preciso estar saudável. Então, eu falo assim, não diga que não tenha tempo, porque quando você adoece, você para compulsoriamente. Então, eu organizo, eu gerencio o meu tempo, eu delego funções, que muitas vezes a gente centraliza muita atividade em casa, eu delego muito isso pela confiança e gerencio o meu tempo ao meu favor. Então, às vezes eu estou aqui em casa, deu um intervalo na hora do almoço, estou em home office hoje, aí o que é que eu faço? Poxa, vou dar uma voltinha aqui no quarteirão, 5 quilômetrozinho, dou uma volta, 30 mil voltas, vem. É isso. Então, eu acho que eu não considero nenhum sacrifício, muito pelo contrário. Sacrifício. É aquela história da zona de conforto. Eu não estou saindo da zona de conforto, eu estou saindo da zona de desconforto. Eu estou indo para a zona de conforto. As pessoas não sabem o que é zona de conforto. Então, nunca fale, olha, você vai sair de sua zona de conforto para fazer atividade. Não, gente, eu estou numa zona de desconforto. Eu estou indo para a zona de conforto. Você nem sabe o que é isso. E aí, quando a gente descobre isso, aí já foi. Perfeito, Marileia, perfeito. E aí, agora, a gente passa para o bloco do Respira, tá? Esse eu conheço pouco, vou conhecer aqui, vou aprender com vocês. Que para nós representa as escolhas, mentalidade, a transformação interna. E aí eu queria que você olhasse, né, fizesse uma retrospectiva, olhando para a sua carreira na medicina, desde a faculdade até hoje. Queria que você descrevesse um pouco essa jornada, os momentos decisivos, os aprendizados que moldaram, né, a profissional e a pessoa que você é hoje. Pode falar também grandes feitos, né, ou maiores realizações na sua área médica. Olha só, eu na época do vestibular, aquela dúvida, vou fazer vestibular para quê? Né? Então, eu queria medicina e queria engenharia. E aí eu fiz para as duas coisas. Eu fiz para medicina numa escola de Baiana aqui de medicina e fiz na Federal engenharia e passei nas duas, tá? E aí engenharia química. E aí eu comecei as duas, mas por óbvio que chega num momento em que você tem que fazer uma escolha, porque não consegue conciliar, principalmente por conta do curso de medicina. Tu fez as duas graduações, tu começou as duas graduações. Gente, que corajosa. E aí eu escolhi medicina e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu sou apaixonada por ser médica. Então, foi assim, tudo que eu tenho hoje em minha vida, eu devo à medicina. Então, assim, aí fiz a faculdade de medicina. Quando terminou a faculdade, eu fui para a residência em gastroenterologia, que é o que eu sou. E no internato, no opcional da residência, não tem um opcional, meu marido tinha ido fazer um curso de transplante de fígado na Itália,
E aí ele falou, vem fazer o opcional aqui, que tem um serviço bem legal aqui, mas é para ficar uns 6 meses. E aí eu pedi ao chefe do meu serviço aqui, que conhecia o chefe do serviço lá de Milão, e ele me liberou, e aí eu fiquei 6 meses em Milão fazendo a parte de endoscopia, de colonoscopia, e como eu sou danada, eu falei logo, se for para eu ir olhar, fazer endoscopia, eu não vou não, eu tenho que fazer. E aí permitiram que eu fizesse endoscopia lá nos italianos, e eu acabei ficando lá. Então, na minha formação foi bem importante, por óbvio, quando eu voltei, eu sou uma pessoa que gosto de estudar muito, então eu continuei e continuo até hoje, é o que a gente chama de lifelong learning, né? Aprender coisas novas o tempo todo. Então, eu gosto de aprender sobre tudo, eu estudo sobre tudo, eu vejo sobre tudo, eu leio tudo. E aí eu fui nessa linha da gastrologia, voltei, comecei a atuar, e um dos grandes feitos que eu considero importante de reconhecimento como médica foi na pandemia, em que eu fiquei no back-office, dando um suporte de atualização para a turma de infecto, para a turma que estava na linha de frente, e atendendo, obviamente, muitos pacientes virtualmente, online, mas eu estudei muito, 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 mas você não tem noção do que eu estudava, para dar esse suporte. E aí, você falou que tem um sotaque bonito baiana, mas eu nasci em Petrolina, Pernambuco, vim para a Bahia com 3 meses de nascida, e aí, na pandemia, eu recebi o título de cidadã soteropolitana pela Câmara aqui de Vereadores de Salvador. Então, me tornei uma cidadã soteropolitana, um reconhecimento do que eu tinha feito e o que eu faço em relação à saúde, porque eu também atuo numa parte de apoio social. Então, eu participo também de muitas ações sociais em comunidades, em que eu vou, como médica, dedicar meu tempo, conhecimento e troca de informações com essas comunidades. Então, enfim, alguns pontos marcantes, sim, da trajetória da gente, tá? Poxa, muito legal, Mari, muito legal. Realmente, assim, a medicina, eu sempre falo, né, para ter principalmente para os estudantes, eu falo, olha, a medicina, ela quando você se encontra, né, faz por amor, por paixão, desculpa, você tem um caminho muito amplo, né? E aí, na medicina, a gente pega, vai, estuda isso, e aí, com as atualizações, a medicina ela vem mudando, né? A gente que está sempre se atualizando, vê o quanto o estilo de vida vem trazendo, né? Essa importância, vem se mostrando importante. E eu falo para eles, olha, a medicina é como se fosse uma toalha, né? Uma colcha que você vai pegando o seu conhecimento e vai construindo. É muito ruim quando a gente vê um médico ou um médico em formação, um estudante, muito quadrado, muito engessado, né? Porque é isso. Hoje, a potência que você é hoje no Nordeste, em Salvador, na Bahia, é fruto dessa construção da sua visão carreira. Sistêmica, né? Visão sistêmica. Então, tem que ter essa visão, Michele, não é olhar só. Primeiro, você não gosta de uma coisa só. Segundo, medicina. Você tem tanta coisa que você pode fazer dentro da medicina, que é uma coisa, assim, absurda. Então, quando eu atuando como médica, eu continuei me capacitando do ponto de vista médico, mas do ponto de vista gerencial de executivo. Então, eu comecei a fazer gestão empresarial, controladoria hospitalar, fui fazendo os cursos de business school, de gestão, de desenvolvimento de líder. Então, eu sempre continuei fazendo. Então, quando você fala, você deixou de ser engenheira, mas eu tenho uma veia da engenharia. De você começar a ter análise agora com a tecnologia, de você ter análise de dados. Lá na pandemia, eu já estava fazendo transformação digital no Einstein, já estava indo visitar o ACAT, que é um dos maiores centros que tem de tecnologia lá em Santa Catarina, já estava indo vendo redes de tecnologia em São Paulo, no Rio, porque eu falava, pô, gente, espera aí, a gente tem que ter esse olhar, a gente não pode ficar, como você falou, engessado. A gente está com a mente aberta para todas as possibilidades, e isso deixa a gente muito feliz, porque aí sim vem aquilo que eu falei para você conhece pessoas de diversos setores, e aí você interage, e tudo é fonte de crescimento e aprendizado. Eu aprendo
todos os dias com todo mundo que está ao meu redor. Isso é muito legal. Olha, e você está falando, está me fazendo lembrar de alguns anestesistas que vieram falar: olha, tem uma médica atleta que fica dando palestra, que é convidada para dar palestra nos congressos de anestesia. Aí eu me lembro que cruzou as informações. Eu recebi essa informação da anestesia e a Marileia: Michele, você vai estar no CEBIGS, né? Que eu vou palestrar. Eu fui duas vezes lá para o CEMIG, que eles me convidaram, e assim, e é bem legal. São trocas, então a turma toda lá. Mas cadê Michele, gente? Será que eu vou conhecer pessoalmente Michele aqui? Mas, enfim, eu participo de alguns congressos, eles me chamam, vou para algumas palestras de longevidade, que chama bastante, de gestão, eu sempre gosto de participar, mas quando a gente tem, Michele, o que você acabou de falar, a mente livre. Que aí você aprende coisas, e aí não é porque eu não sou anestesista, não é porque eu não sou enfermeira, não é porque eu não sou isso, que eu não estou ali discutindo com eles os assuntos e com ideias, com insights, né? É verdade. E aí, queria saber como a disciplina, a resiliência, essa capacidade de foco, né, que você desenvolveu no esporte, ela te ajudou a enfrentar os desafios e alcançar os seus objetivos dentro da profissão, porque organizar isso tudo, estudar isso tudo, estar em vários ambientes não é algo fácil, né? Pois é, eu acho que o esporte, primeiro, como eu te falei, ele é fundamental para você gerenciar seu tempo. O esporte, ele dá disciplina, porque quando você quer ir para uma maratona, por exemplo, você tem toda a disciplina de treino, de alimentação, de sono, de ir para o médico do esporte, das avaliações, das suas prevenções, os exames preventivos, tudo o que você tem que fazer. Então, o esporte, ele foi fundamental e é fundamental ao longo de toda a minha vida para que eu consiga ter esse gerenciamento sobre as outras atividades que eu faço. Então, eu tenho uma atividade de esporte desde a adolescência, jogava vôlei, então, jogava vôlei na seleção baiana juvenil, achavam que eu ia ser um mulherão, porque com 11 anos era dessa altura. Não cresci mais, alguém botou o olho grande, porque aí eu não cresci, mas eu joguei na seleção juvenil de vôlei, e assim, tudo isso, como eu construí desde adolescente, foi me dando essa disciplina que o esporte dá para você. De horário, o cumprimento do horário, das suas agendas, porque não tem isso. Vai começar uma corrida às 7 horas, você chegar às 7h30, acabou. Vai começar uma prova a tal hora, não. E aí isso eu levo também para o meu consultório. Então, meus pacientes no consultório eletivo que eu faço, meus pacientes sabem que a doutora Marilela é pontualíssima. Agora, não atrasem também, porque ela também não vai esperar. É eletivo. Então, eles me conhecem, e aí o pessoal dá risada no hospital, quando dá 7 horas da manhã eu começo o consultório, 6h30 da manhã os pacientes já estão lá. Doutora, seus pacientes já chegam aqui bem cedo. Com medo de perder, né? E eles ficam encantados com essa pontualidade, por quê? Porque eles também têm os compromissos e o tempo deles também precisa ser respeitado. Então, o esporte me ajuda também a respeitar o tempo do paciente, porque eu aprendo a respeitar meu tempo, a organizar meu tempo, e com isso eu respeito o tempo do outro. Então, tudo isso o esporte dá para a gente, tá? Que sensacional, Mari. E realmente, assim, o esporte, ele traz, né, como a gente vem falando ao longo do nosso bate-papo, muitos benefícios para nós, profissionais, nós médicos, mas ele também, ele transborda, né, ele impacta o paciente, como você já deu essa deixa. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais, para fechar esse bloco do Respira, como essa sua vivência de atleta, ela te trouxe uma perspectiva diferente na sua atuação como médica. De que forma a atividade física ela vai impactar na relação com os pacientes, em relação às suas recomendações, a sua própria visão sobre saúde e bem-estar? É aquilo que a gente falou aqui antes. A gente precisa ser exemplo prático do que a gente prega. Nada mais ruim do que você orientar o paciente ou qualquer pessoa em outros assuntos de uma coisa que você não é prática real daquilo. Então, primeira coisa, meus pacientes eles ficam encantados quando eu estou no Instagram
em atividade física, e ele falou, doutora, a gente vem aqui, meu Deus, a gente aqui, olha, doutora, e a gente começa a ter um compromisso, porque a gente está vendo a senhora lá. E eu sempre coloco que a atividade física, dentro dos pilares de uma vida saudável, a atividade física não funciona para mim como uma sugestão, ela é uma prescrição lá para o paciente. Então, eu prescrevo, se você pegar meu receituário, está lá, prescrito a atividade física regular, tanto a capacidade aeróbica como a de fortalecimento muscular, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde. E eu sempre digo, não faça de conta, doutora, eu faço caminhada, você está passeando na orla. Não estou falando passear. Se eu quero mudar indicador de saúde, eu tenho que fazer conforme os estudos científicos mostram. Senão, não estou mudando nada, estou fazendo de conta. Aí você está perdendo seu tempo. Então, vamos orientar. Então, eu sento com meus pacientes, falo das questões das escolhas, falo do respaldo literário em relação aos pilares de uma vida saudável e coloco a atividade física lá. Vamos começar. Então, a gente começa devagarzinho, não é nada que você tenha que mudar rotineiramente, vamos lá, não. Começa devagarzinho, vai melhorando até você atingir o que é considerado ideal para você mudar o indicador de saúde. Então, os pacientes me retornam muito como, doutora, a senhora é uma inspiração para a gente. E o que me emocionou foi um relato de uma funcionária minha, que ela falou assim, doutora Marilé, quando a senhora vem aqui, que faz essas reuniões, que fala de vida saudável com a gente de tudo, eu tenho levado isso para minha mãe. Quando eu digo para minha mãe, puxa, minha chefe, e minha mãe está mudando. Então, eu estou indo além daquele funcionário, eu estou passando dos muros do trabalho e indo para a casa dele. Então, eu acho que é essa inspiração nossa em ser exemplo que no consultório faz total diferença. O médico, o paciente vai te olhar diferente. Ele vai dizer, não, essa médica daqui, ela é diferente. Então, é um conselho que eu dou para os colegas, gente, vocês vão ser inspiração para os pacientes. E a melhor coisa é que quando você inspira, o paciente passa a confiar mais e ele passa a querer seguir o que você está lhe falando. Então, isso faz total diferença, Michele. É isso aí. A gente agora vai fechar, né, o nosso bloco do Inspira. Finalmente chegamos nele. Porque é um processo, né? E aí a gente foi chegando no paciente, naturalmente a gente vai chegar nessa parte da inspiração. E intencionalmente ou não, a jornada de um médico, como você falou, de um médico atleta, ela naturalmente motiva outras pessoas, né? E aí eu queria saber se você realiza algum trabalho ou algum projeto específico, além da sua prática esportiva pessoal, para servir de inspiração para colegas, pacientes, comunidade em geral. Se tiver, eu queria que você contasse um pouquinho. Olha só, eu sempre procurei, como eu falei, inspiro no consultório com os pacientes e eu sempre procurei utilizar as redes sociais, não como uma forma de trabalho. Eu acho que as redes sociais, para mim, para Marileia, ela funciona como uma possibilidade que eu tenho de alcançar de forma maior a população no que diz respeito ao letramento em saúde. Então, a gente tem hoje uma população que ela sofre bastante porque ela não consegue entender questões básicas relacionadas à saúde. Então, a inspiração, quando eu estou ali na internet, no Instagram, nas redes, falando sobre atividade física, olha, hoje eu estou sextou Pilates, hoje eu estou numa corrida tal, estou aqui na Praia da Boa Viagem, estou aqui não sei onde, correndo, estou aqui numa corrida fantástica que eu fiz agora em Haia, 40 mil corredores, que era a prevenção do câncer, e tudo focado em corrida com propósito. Então, eu falo, qual é o propósito que esta corrida tem? Se não for uma corrida que me traga um propósito, eu não vou estar numa corrida dessa participando. Porque, para mim, o propósito tem que ser a tradução em saúde. Então, eu recebi ontem, Michele, por coincidência, dois colegas, e colegas, assim, de extrema relevância aqui no mercado da Bahia. Um deles me ligou falando assim, Marilé, eu estou indo fazer uma caminhada, não sei se é em Assis, de 300 quilômetros, né? E eu estou te ligando para... São 11 dias, 300 quilômetros, alguma coisa assim. E ele fez, eu estou te ligando, olha que esse é uma pessoa extremamente relevante do ponto de vista médico aqui no estado.
eu estou te ligando para te dizer como você me inspira. Você me inspirou a ter uma vida saudável, você me inspirou esta leveza, porque eu sei que você atua em áreas complexas e você está sempre sorrindo, você está sempre ali, não deixando que essa vida conturbada do dia a dia lhe deixe uma pessoa amarga, pesada, pelo contrário, e você tem sido a minha fonte inspiradora para o que eu vou fazer hoje. E aquilo me emocionou, porque, por coincidência, depois que eu desliguei, lá no meu trabalho, tinha um outro médico, um infectologista que eu adoro aqui da Bahia, que tinha entrado para resolver alguma coisa. E ele veio para mim e falou: Marilé, o comentário entre os colegas aqui na Bahia é que você é muito leve em tudo que você exerce, e quando eles olham você em corridas, tanto que esses colegas, eles falam: puxa, Marilé, quando a gente vê você correndo, você fazendo tudo isso, você faz com que a gente comece. E eles vêm para mim: olha, eu estou correndo, viu? Olha, eu acho que você lá. Olha, isso aí. E é isso aí que faz total diferença. E até, que eu até tinha te falado... ia te chamar o livro também. Insights. Eu tive um jornalista que é Dan Maior aqui, ele faz uns livros e ele seleciona as pessoas que são fonte de inspiração para outras pessoas. E ele acabou me convidando, recentemente a gente fez essa entrevista e eu recebi agora, depois eu mando para você, Michele, recebi agora dele esse livro com o capítulo que sou eu, e ele mostrando a questão de como eu inspiro outras pessoas. E, gente, é muito gratificante, porque, na realidade, é o que eu falei aqui, eu aprendo cada dia com todos e com tudo. E esse aprendizado torna a gente mais humilde. Você vai aprendendo a olhar sobre outras óticas, faz com que você veja a importância que você tem para outras pessoas e, o mais importante, faz você entender que, em primeiro lugar, tem que ser você. Quando a gente fala de saúde, tem que ser você. Não existe outra opção. Não adianta falar, primeiro lugar, meu filho, porque se eu estiver doente, não vou poder cuidar dele. Então, primeiro lugar tem que ser você quando o assunto é saúde. Tá? Perfeito. Olha, esse bloco do Inspira é o que eu mais gosto, assim, é um bloco que me contagia, porque toda vez que eu tô ali repostando, tô conhecendo cada história de vocês, eu vejo o quão inspiradores vocês são, né? Vocês, médicos, atletas, né, da comunidade, enfim. E aí, eu vou entrar nesse ser inspiração. E eu gosto de fazer essa pergunta porque é algo comum, né? Claro que tem exceções, eu queria saber a sua posição sobre isso, mas é muito comum quando eu falar assim: poxa, você não quer contar a sua história, não quer fazer parte do capítulo, do livro de médicos atletas, que nessa trilha, né, são inspiração. E aí Marilé, é muito comum, as pessoas chegam e falam assim, os colegas: inspiração? Não, mas eu só faço isso, eu só faço aquilo. E aí eu falei: não, eu tenho que perguntar para cada um de vocês, né? Cada bate-papo desse, eu gosto de repetir essa pergunta, sobre como é ser inspiração, né? Como é que foi para você perceber que a sua paixão pelo esporte e a sua dedicação à medicina, elas se tornaram uma fonte de inspiração para os outros, né? Qual é a sensação de ser essa fonte de inspiração? E eu queria também saber que tipo de legado você espera deixar. Você já deu, né, uma palha nisso, já deu uma palhinha nisso, tanto como médica como atleta, né? Olha só, Michele, quando a gente entende que a gente é percebido como uma pessoa que inspira, gente, isso é maravilhoso num mundo em que a gente tem visto tantas coisas ruins, onde a gente tem normalizado tantas distorções estão sendo normalizadas, tantos valores equivocados estão sendo normalizados. Então, quando você é percebido como uma fonte de inspiração para o bem, que é essa inspiração da vida saudável, do envelhecimento saudável, daquele médico que faz o que ele prega, você se torna uma inspiração para a sua família, para os seus amigos,
não é só para a questão médica, você dentro da sua casa, você é uma inspiração para o seu marido, para os seus filhos, é uma sensação surreal. E eu acho importante quando médicos atletas falam assim, vamos fazer um livro, fazer alguns capítulos, por quê? Isso é forma de você mostrar e disseminar a importância, porque ali é Marileia, mas ali são Marileias que existem por ali. Então, aquilo ali não é Marileia individualmente. Ali tem muitas Marileias no Brasil, no mundo, que inspiram. Então, essa ação do Médicos Atletas nessa publicação, eu entendo, enxergo muito como isso. Poxa, quando alguém lê, fala, puxa, eu já faço isso também. Puxa, eu também faço isso. Eu nem me toquei que eu também atuo assim, mas eu nunca parei para olhar sob essa ótica de dizer, gente, como eu sou importante como médica, que vai além do ato médico, vai além dos consultórios. Então, isso eu acho bem legal e é super emocionante, né? Por obra, agora, é de grande responsabilidade, porque nós temos todas as nossas fraquezas, nós temos todos os nossos problemas, nós temos todas as nossas ansiedades, e é só dividindo um com o outro que a gente vai conseguindo enfrentar, não com resiliência, que eu até mudo o termo resiliente. O resiliente é a capacidade que você tem, como falam os exemplos, você estica aquele elástico, que é a adversidade, e depois você volta para a posição sem se deformar. Eu vou para o conceito do antifrágil, que é um conceito mais atual, em que você estica diante de uma adversidade, mas você jamais volta à posição inicial, porque sempre você vai evoluir com o que aquela adversidade lhe causou. Então, você sempre vai evoluir, você jamais vai voltar para a posição inicial. Então, assim, o conceito antifrágil, para mim, ele é completo, porque é isso aí, a gente está evoluindo a cada dia mais com todo o aprendizado que a gente tem. Perfeito. Olha, eu falo, esse bloco, né, o bloco do Inspira é muito gostoso, porque é o resultado, né, da transpiração e da respiração, né? E ali você acaba transbordando aquilo dali, foi o que você falou, vai além do muro do consultório, vai para dentro da casa das pessoas, né? Eu gosto muito de enxergar, e esse é o meu propósito em relação ao movimento, às redes sociais do movimento, é que, como você ponderou muito bem, a gente está passando por uma era de muita coisa ruim. Você abre o Instagram, ou é só desgraça, ou é só nada que acrescente, né? Jornal, vixe. Exato. E aí as pessoas usam também as redes sociais muito para o mal, né? E se a gente puder, como médicos atletas, povoar as redes sociais para o bem, é claro que não é para adoecer, não é para ficar. Às vezes, por exemplo, tem colegas que falam, ai, Michele, eu não consegui marcar. Eu falo, gente, relaxa, relaxa. Deu, não deu. Traduzir em saúde, né, Michele? Ninguém quer traduzir isso que a gente está falando em doença. Não, claro que não. E aí eu falo, gente, relaxa, mas se for usar, quando lembrar de usar, que use isso para o bem. Vamos povoar de coisas boas, porque aquilo dali vai chegar na sociedade, na população brasileira, e vai ter impacto, né? É exatamente isso que a gente acho que as redes sociais, né, existia um momento que é aquele momento de falar que a gente teve, não tem tanto tempo assim, de falar, não vou para a rede social, não. Eu não quero isso. Então, ninguém ia, só vai mais para outras formas, LinkedIn, não sei o que, profissional, Instagram, não vou não. E aí eu pensei o contrário. Eu falei, quê? Eu quero ir para onde atinge a população. Eu não quero ficar no nicho de quem tem acesso, de quem tem acesso a conhecimento, de quem tem informação profissional, eu quero ir ali. Se eu for ser criticada, se eu não vou ser criticada, não me importa. Tanto que eu não sou criticada porque eu não ligo em nenhuma, eu sigo só falando do que é importante, do que é saúde, do que é leveza. E isso, se todos os médicos e nós médicos atletas começarmos a utilizar as redes sociais com essa finalidade, gente, a gente está botando a plantinha ali do que é bom. Não está deixando só ficar povoado com notícias fakes, com informações miraculosas, com pílulas mágicas. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, por favor, gastem na feira. Quando eu falo de suporte nutricional, vá tomar sol para você ter sua vitamina D. Então, assim, são dicas
simples, mas de uma grandiosidade em transformar a vida das pessoas que a gente não imagina, tá? Então, a gente tem que estar lá povoando, sim. Esse é o seu legado, né, Marileia? Isso daí eu já acompanho, já vejo o quanto você. Os seus posts, eu sempre falo isso, são os mais comentados. E eu tenho uma característica nas redes sociais, eu gosto muito de ler comentários, né? Porque o comentário mostra o posicionamento de quem está ali te acompanhando. Isso. E os comentários das suas amigas, dos seus colegas de profissão, dos seus pacientes. Olha, e uma coisa que me chamou muita atenção no início, quando eu descobri que você era gastro, né? E que, para quem não sabe, né? Se tiver o não médico assistindo, ela faz endoscopia, faz colono também. Faz endoscopia. Então, e aí, muita gente às vezes acha, mas quando eu vou fazer esse exame, eu nem falo com o médico, eu nem tenho contato com o médico, né? Porque aí vai um geriatra pede, um nutrólogo pede, enfim. E aí eu falo, gente, olha só, a Marileia é diferente, ela é das minhas. Ela vai impactar, independente se o paciente está ali fazendo o exame, dormindo ou não, sedado, anestesiado ou não. Porque a gente tem essa força pré-exame, pós-exame, né? Meus pacientes, eu já chego na recepção, hoje mesmo eu fui fazer, eu já chego na recepção dizendo, bom dia, não sei nem quem são, aí já resolveram aqui, chegou a solução, eu cheguei, aí os pacientes, eles já entram no exame relaxados, que eu falo, a solução chegou, vamos aqui. Aí, então, assim, é essa leveza que a gente tem que ter, é essa empatia, é essa sensibilidade, é essa humildade, não é o cargo em si, é a relação humana que você constrói com o menino. Como é que eu chego todo dia lá no hospital e tem um menino que toma conta do carro que vai me buscar na porta do carro para poder me proteger, porque é uma região que a gente sabe como está o país. E aí eu falo, como? São os meus anjos. Então eles já me pegam, já atravessam a rua comigo, já me botam dentro do hospital. Quando chegam os pacientes, eles falam, a senhora vai para quem? Aí a paciente faz, para a doutora Marileia. Já chegou, viu? Não atrás não, que ela já está aí, doutora Marileia. Então, e é isso, aí o paciente conta. Ô, doutora, a senhora tem uma turma aí fora que toma conta dos casos que já dizem, ó, a doutora já está aí. Então, isso é super importante, Michele. Isso aí que muito você legal. falou, essa leveza que a gente tem que ter. É isso aí, muito essa legal. Humildade. Cargo só é onde você está, mas não é o que você é eternamente. Você é ser humano. E a gente está precisando muito disso nesse mundo, né? De ser humano, né? Ser humano. E para finalizar, Marileia, olha, primeiro que eu adorei, tá? Eu adorei conhecer mais a fundo. Eu falei para você que isso é um bate-papo gostoso, né? E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os leitores do nosso livro, para os ouvintes do podcast, uma mensagem que possa inspirá-los a começar ou continuar, né, os que já começaram, continuar a sua própria jornada de atividade física, independente dos desafios que eles enfrentem. Pois é, então assim, a mensagem que eu deixo aqui é que quando você começa uma atividade física, quando você começa a fazer algum esporte, no início você vai falar, poxa, eu estou com dor aqui, me lesionei, vou ter que parar. Não desista. Não desista para que você possa, sim, enxergar aquela gotinha de suor da primeira pergunta que Michele me fez aqui, que o que é que representa aquela gotinha de suor? Não tenha a menor dúvida que aquela gotinha de suor representa a sua saúde. Então, representa a sua autonomia, representa a sua inspiração para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus pacientes. Então, não desista. A gente começa saindo da zona de desconforto. Descubram que vocês estão indo para uma zona de conforto que vocês não vão querer sair mais dela. Porque é uma vida maravilhosa quando você está bem, quando você está leve, quando sua saúde está boa. Então, não desistam jamais. Vai ter momento de dificuldade, por óbvio, eu falei aqui que tenha. Mas quando você lembra que o prazer é tão maior, a sensação é tão melhor, aquela dificuldade, ela é atravessada assim facilmente, tá?
E aí, e tá junto com a gente no Médicos Atletas, um se inspirando com o outro, um participando com o outro, tirando dúvida, eu tive isso, eu tive aquilo, como é que eu faço com isso? Essas trocas, gente, são trocas fantásticas. E aí, para finalizar, uma pergunta que Michele falou que ia fazer e que eu vou concluir agora, é que agora em maio eu faço 60 anos de idade. Eu fiz, é que a gente no papo foi passando. Faço 60 anos de idade e não tenho absolutamente nenhum tipo de doença crônica que eu necessite uso de medicamento. Nada. Tem muita saúde crônica. Muita saúde crônica construída durante toda a minha jornada. E os estudos científicos estão aí mostrando que, independente da fase de sua vida que você começa, os benefícios são absurdos. Então, não é porque você está agora com 40, 50, 60, não vou. Tem que começar, porque cientificamente é comprovado os benefícios do início da atividade física em qualquer faixa etária. Eu, com 60 anos, comecei lá atrás, mas aí quem quiser que lute, beijinho no ombro, né? Não posso fazer nada. Estou colhendo agora esse benefício de não ter nenhum problema de saúde e gastar só na feira. Qual é o dia? Qual é o dia de maio? Vai ser 27 de maio, já estou organizando aqui um treinão na Orla de Salvador para o meu aniversário, num sábado, para os corredores, depois a gente vai fazer com café da manhã, e vou também fazer no dia do meu aniversário, também alguma coisinha aí que eu estou programando fazer, do jeito que eu gosto. Simplicidade, leveza, ambiente com energia boa, e essa alegria, que eu acho que a gente não pode perder a capacidade de estar aqui alegre, de confraternizar. Não é beber e comer, confraternizar é confraternizar, é trocar ideias, é conversar. E é isso aí, gente. Eu sou desse jeito aqui, tá? Olha, adorei, Marileia. Realmente, assim, o papo, a história, muito inspiradores, nos mostra que existe uma força de conexão entre corpo, mente e propósito. Realmente, essa é você, né? E muito obrigada por compartilhar conosco cada detalhezinho aí dessa jornada do Transpira, do Respira e do Inspira. Foi um privilégio ser eu aqui a ouvi-la, por isso que eu quis, né, conversar e entrevistar vocês, porque é maravilhoso poder conhecer um pouquinho mais profundo a história. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, acompanhar todas essas atividades que a gente comentou aqui no nosso bate-papo, suas conquistas, aprender com você, que eu aqui mesmo já aprendi essa própria questão, né? A gente usa muito resiliente, mas o antifrágil foi linda essa definição. Marileia está sempre ensinando a gente. Ensina. Aonde que a gente te encontra nas redes sociais? Fala aí. Olha, lá no Instagram, que é onde mais eu coloco os posts, que são compartilhados com o Facebook, mas lá no Instagram eu estou Marileia Souza, Lea, Marileia Souza, e a gente está lá, falando, brincando, rindo, dividindo, e sempre aprendendo uns com os outros. Então, são milhões, milhares de Marileias que tem por aí, e é um prazer, Michele, mais uma vez, parabenizar ao Movimento Médicos e Atletas por estar com essa iniciativa aí de vamos trazer gente que inspira, que motiva, para a gente se ajudar. A gente, médico, precisa se ajudar um ao outro. A gente tem que ter essa relação entre nós de ajuda para uma vida saudável. Ajuda para uma vida sustentada de saúde e a saúde crônica. É isso aí. É isso aí. A gente tem que, juntos, né, somos mais fortes. A gente tem que se fortalecer para conquistar, para se ajudar mesmo, porque, infelizmente, a realidade, né? Isso a gente acaba descobrindo, todo mundo conhece um colega que precisa de ajuda, né? Infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade, isso acaba sendo aprendido ou na dor ou na inspiração, e a gente escolhe, né, ensinar e aprender. É uma troca, ensina e aprende pela inspiração. Excelente. Obrigada, Michele. Excelente. E antes da gente se despedir, gostaria de lembrar a todo mundo, aos ouvintes, né, que a história completa, gente, porque eu fiz a primeira parte, o bate-papo com a Marileia, mas o capítulo é sempre mais robusto, mais completo, né? E a gente, eu
eu convido, né, todos vocês a ficarem atentos aos canais, às informações, às redes sociais, porque no segundo semestre a gente vai estar lançando o nosso livro Transpira, Respira e Inspira, volume Médicos Atletas. Então, fiquem ligados para mais informações. Agradeço a todos que estão acompanhando, que vão assistir aqui esse episódio do podcast. E até a próxima história.